Bom dia, eu sou Stefano Gerardi, eu sou vice-presidente do Grupo Carrefour aqui no Brasil, cuido de relações institucionais, comunicação e desenvolvimento sustentável. Hoje, nós vamos falar do nosso papel na questão de ESG, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, inclusão social e diversidade. A agenda ESG é realmente um assunto que é fundamental e que ganhou muito força, inclusive, esses 2 últimos anos, mais durante a crise da pandemia, na verdade. Por que isso? Somos um varejista, compramos e revendemos, ou seja, somos intermediários. E para nós, até final de 2017, a gente olhava, claro, já tínhamos ações de desenvolvimento sustentável, ligadas a desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social, mas a gente entendeu que precisava dar um foco maior e, em 2018, lançamos nosso Plano Carrefour 2022, que tem 2 grandes pilares, que é, a questão da transição alimentar, ou seja, como nós podemos liderar esse movimento de transição alimentar. Transição alimentar quer dizer o quê? É simples, é oferecer alimentos de qualidade a um preço justo para os consumidores. Alimentos de qualidade quer dizer o quê? Frescor, sabor, produtos regionais, e se preocupar com a origem dos produtos, para ter certeza que o consumidor vai consumir um produto realmente de qualidade. Segundo pilar é a questão da digitalização. Então, nós entendemos que o Grupo Carrefour estava ainda pouco focado na questão da digitalização e demos realmente um foco muito grande nesses 3 últimos anos na questão da digitalização. E, no fundo, a questão é o consumidor, temos um consumidor cada vez mais interessado, cada vez mais buscando informações, tanto sobre o que a gente faz, sobre a empresa, sobre os produtos que a gente vende, e a gente tem que dar uma resposta. Então, por exemplo, para nós, a carne, somos o primeiro comprador de carne no Brasil. Tem uma questão hoje clara de desmatamento dos biomas da Amazônia e do Cerrado. O que nós podemos fazer como primeiro varejista alimentar no Brasil para realmente ter uma segurança que nós não estamos comprando de carnes que vêm de fazenda que desmatam. Então, a rastreabilidade é uma questão chave. A questão, por exemplo, de mão de obra escrava no Brasil é uma questão, principalmente nos produtores de frutas e verduras, e como você se assegura que você não vai ter problema com mão de obra escrava. Então, você tem uma série de auditorias, faz uma série de buscas para ter certeza que teu fornecedor não está sujeito a esse tipo de trabalho. Então, são várias iniciativas e isso, realmente, com a pandemia, se acelerou esse processo de um consumidor cada vez mais preocupado pela origem dos produtos, do que ele consome. Eu acho que o consumidor brasileiro também, pelo fato de ter ficado muito tempo em casa, reencontrou um certo glamour com a questão da comida, que se perdia um pouco, a questão do ritual das refeições em família. Eu acho que acelerou a questão realmente de busca por alimentos de qualidade, de entender melhor a origem, etc., dos produtos. O Carrefour vem trabalhando há muito tempo a questão da diversidade e inclusão. Fomos reconhecidos ao longo desses 10 últimos anos como uma empresa que realmente fez muito nessas questões de diversidade e inclusão, e aconteceu a tragédia, né, de Porto Alegre, na véspera do Dia da Consciência Negra, e foi, não podemos esquecer também, entre os 2 turnos das eleições municipais. Então, realmente polarizou bastante. A partir daí, eu acho que foi um momento, teve uma fase de crise, e a partir daí a gente se mobilizou muito forte na questão de, afinal das contas, é uma tragédia, é horrível o que aconteceu, mas o que nós podemos fazer para mudar a sociedade? Eu acho que isso foi a nossa reflexão. E a gente entendeu
realmente que tinha coisas que a gente pensava que a gente fazia bem e provavelmente a gente não fazia tão bem. Então, nós entendemos que, existia racismo estrutural no Brasil e que a gente poderia ajudar a sociedade a mudar, a se transformar. E aí começou uma grande mobilização dentro da empresa. A gente foi para a televisão, nosso presidente foi falar, pedir desculpa à sociedade brasileira. Nós formamos o Comitê de Diversidade, composto de 9 membros externos, muitos deles ativistas da causa de luta contra o racismo. E, aos poucos, a gente conseguiu elaborar um plano de 8 compromissos, que basicamente primeiro, resolver o problema da segurança, que a gente entendeu que a gente tinha um problema de segurança das pessoas que cuidam de segurança dentro da empresa. A questão de tolerância, eu acho que a gente precisava realmente deixar muito claro que, a partir desse triste episódio, a gente teria que mudar totalmente essa questão de tolerância, ou seja, tolerância zero, a gente chama isso, com nossos fornecedores, com nossos colaboradores, e uma série de iniciativas em relação a empreendedorismo negro, como dar as mesmas chances para os negros e pardos dentro da organização, porque se você pegar o censo brasileiro, tem 56% de pessoas que se autodeclaram pardos negras, e você tem na empresa mais ou menos a mesma proporção. Se você pegar o primeiro nível de hierarquia, são mais ou menos 54% de negros e pardos que representam todos os níveis de hierarquia. Então, não está mal, está bem. Só quando você vai para gerente, cai para um pouco mais de 30%. Quando você vai para diretor, cai para 21%. Que não é ruim em relação às empresas do Brasil, mas a gente entende que tem que mudar. Então, são várias iniciativas para mudar isso. A gente comunicou bastante sobre as etapas, desde a crise, a gente foi por fantástico, pedir desculpas, depois comunicamos sobre a criação do Comitê de Diversidade, que foi um passo importante. Depois a gente comunicou ao longo do tempo sobre as iniciativas, os compromissos, a gente teve uma interação muito grande com a família para fazer acordos com a família, a gente comunicou bastante sobre isso. E, por fim, a questão do termo de ajuda de conduta com o Ministério Público, que a gente comunicou bastante. Então, a gente entendeu que era muito importante fazer essa comunicação para a sociedade. Desde o início da crise, nunca fugimos. Nós temos esse compromisso agora com a sociedade e vamos até o fim. Nós não temos a pretensão de mudar 500 anos de história do Brasil sozinhos. Eu acho que a nossa ambição é que, juntos com os nossos parceiros, fornecedores, possamos mudar a sociedade, sim. Quando você tem, por exemplo, nos primeiros dias, nós fomos procurados pelos 10 maiores empresas de consumo do Brasil. E eles fizeram, realmente, a iniciativa foi muito boa, porque eles têm obrigação pelo compliance deles de perguntar quando acontece um fato muito grave na tua empresa, de perguntar como a gente faz com eles quando acontece um fato grave, inclusive. Isso faz parte do compliance, é uma obrigação fazer isso. Eles nos questionaram, aconteceu isso, o que vocês estão fazendo, e já no início começaram a refletir como juntos, eles, 10 no início, e o Carrefour, poderíamos mudar essa situação. E isso foi, na verdade, daí que nasceu o movimento Mover. Ele nasceu exatamente a partir dessas primeiras conversas que a gente teve com essas empresas, e do qual hoje a gente faz parte. Então, a ideia é essa, e juntos, como acelerar, movimentar mais a sociedade para que ela possa mudar. A gente sabe que quando você soma essas 10 empresas, mais o Carrefour, mais o varejo, você já fala de milhões de colaboradores. E a ideia é essa, e juntos poder impactar os nossos colaboradores e ajudar as empresas menores também, que não têm necessariamente uma organização com um time dedicado para isso, já entregar soluções prontas, fáceis de implementação nas empresas. O desafio é mudar a cultura que nós temos dentro das organizações.
E o ponto que nós erramos antes, aí vou falar de erro mesmo, a gente entendeu, e não é a culpa de ninguém, não estou culpando ninguém. Eu acho que, na época, o management entendeu que tinha uma área que cuidava de diversidade, de inclusão, e que isso era suficiente, porque a gente tinha ações, a gente participava de fóruns, mas não estava conectado, de fato, com a vida real da empresa. Eu acho que isso mudou. Quando não é mais uma área, mas é a cúpula da empresa que cuida, que trata dessa questão. E, aos poucos, vai se tornar um processo normal, normal, entre aspas, dentro da organização. E se eu tivesse uma recomendação para empresas, seria comitê de diversidade, por favor, pense nisso, eu acho que isso pode agregar valor para a empresa. E outro, né, que é não pensem que vocês estão bem, empresas. Nós pensávamos que a gente estava bem. E, de fato, revisitando os nossos processos, nossa forma de olhar a diversidade e a inclusão social, a gente não estava tão bem. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar por dentro para ver se funciona. E nós fizemos isso.